retrata o nosso coração. Nós temos servido a Deus ali, ganhado muitas pessoas, mas isso para nós não é um peso, é um prazer, é uma alegria, é um deleite. Tem sido algo que é uma diversão para nós, né? A gente costuma dizer que a gente brinca de servir a Deus, porque é um prazer. Servir a Deus é tipo um jogador de futebol que ganha para poder fazer o que ama, o que gosta. E é isso que nós temos feito ali, tem sido uma bênção, né? Tem sido maravilhoso, né? Vocês viram ali a gente batizando e tudo mais. Eu não me lembro exatamente a contagem desse último ano. Nós temos batizado uma média de 150 adolescentes todos os anos, só na nossa rede. Tem passado pelos nossos encontros. No ano passado foi cerca de 300 adolescentes, só na nossa rede. E tem sido uma bênção, e Deus tem feito ali. Eu gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês. Quantos dizem amém? Amém! Aleluia! Irmãos, eu queria ainda continuar nessa noite. Quantos aqui estiveram aqui conosco ontem à noite? Amém. Bom que você esteve ontem, que você voltou hoje. E nós começamos a falar um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem feito em Goiânia, a maneira como o Senhor tem nos conduzido, e aquilo que tem sido algo bastante claro para nós ali, né? A visão que Deus nos tem dado. Você sabe, o líder é aquele que tem uma visão clara, né? Um bom exemplo de um líder é o motorista de um carro. O motorista do carro, ele é o líder daquele carro, é ele quem determina para onde as pessoas que estão naquele carro vão. Agora eu te pergunto, tem como ter um motorista cego? Eu tirei minha carteira quando eu fiz 20 anos de idade. Comecei a tirar com 18, mas só pegar com 20 a provisão. Você sabe, né? Na Goiânia a gente tem um projeto com os vestibulandos para ajudá-los a passar no vestibular e ministrar sobre eles. Chama Vestibulandos Vencedores, né? Porque eu fiz carteira, fiz a prova da carteira, eu estava quase começando um projeto chamado Motoristas Vencedores, porque estava difícil, irmão, né? Mas eu tirei minha carteira com uns 20 anos de idade, quando eu tinha uns 23, nós precisamos renová-la. E o único teste que eles fizeram para renovar minha carteira foi, achei que ia ser uma coisa demorada, ia ter que fazer tudo de novo. Acho que essa primeira renovação era mais simples. Foi um exame de vista, né? Por quê? Porque liderar exige ter uma visão clara. Você precisa saber aquilo que você está fazendo e como fazer. Lá em Goiânia, a primeira coisa que nós fizemos e fazemos foi definir junto com o presbitério da igreja, definiu. O presbitério é o corpo de irmãos que governa a igreja, o grupo de pastores, né, o grupo de presbíteros que governa a igreja. E desde quando nós começamos a igreja, nós começamos com uma visão clara, né? Nosso cargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de céus que se multiplicam, né, uma vez ao ano. Nós atualizamos essa visão esse último ano, trocamos a palavra ministro por sacerdote e tiramos uma vez ao ano, porque por causa de alguns desgastes nós estávamos tendo ali, algumas células que se achavam na obrigação de se multiplicar todo ano e acabavam forçando uma multiplicação e acabava sendo pior depois, mas nós temos, essa é a nossa média, assim, multiplicamos pelo menos uma vez ao ano cada uma das nossas células. Isso é uma das coisas que nós vamos falar hoje aqui. Célula tem prazo de validade, né? Mas essa visão tem sido clara. E olha, se você nos perguntar qual é uma chave do que Deus tem feito na nossa igreja ali em Goiânia, eu te diria que essa é a nossa chave. Nós temos tido uma visão clara. E é por isso que no ano de 1997 nós começamos um núcleo da Igreja Luz para os Pobres, no Jardim América, cerca de 50 irmãos, na garagem da casa de um dos nossos pastores, o pastor Naor Pedrosa, pastor dos Radicais Livres, né? Acho que alguns dos irmãos aqui conhecem. Todos aqui conhecem o pastor Naor? Bacana, estava vendo alguém usando uma camiseta dos Radicais Livres aqui, irmão. Deus levanta essa geração, né? E nosso primeiro culto
núcleo do Jardim América, ele era nem videiro ainda nessa época, fui lá na casa dele. E cerca de 50 irmãos. Hoje, 17, 18 anos depois, nós somos mais de 700 igrejas, com mais 400 igrejas associadas. Nós tínhamos um alvo de chegar em 2020 com 1.000 igrejas, com 1.000 igrejas na Vinha, que é a nossa associação de igrejas. Nós alcançamos 1.100 igrejas no final do ano passado. E nós vamos chegar a 1.000 videiras esse ano, em nome de Jesus. Né? E o Senhor tem feito, irmãos, de uma maneira extraordinária. Né? Coisas assim, extraordinárias. E nós cremos que as células funcionam. Deus nos tem dado uma visão clara. E eu gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês hoje aqui. Né? E eu louvo a Deus por todas as igrejas que nós de alguma maneira temos influenciado, têm crescido. Né? Todas as igrejas que têm entendido um pouco a respeito das células, entendido um pouco da visão, mesmo que seja indiretamente, elas têm crescido, Deus tem feito e tem operado poderosamente. Bom, e nós então terminamos. Hoje o nosso foco vai ser falar a respeito da geração de líderes e o discipulado. Fala assim comigo: gerando líderes e discipulando conforme a palavra. Esse é o tema da palavra de hoje. E eu gostaria de concluir o raciocínio de ontem e começar a falar a respeito desse treinamento dos líderes. Está dando um pouquinho de microfonia aqui. Bom, irmãos, nós falamos ontem a respeito dos inimigos, né, de uma igreja vencedora, e de que o propósito de Deus é que nós sejamos uma igreja que cumpre o seu propósito, né? É uma igreja de vencedores. Irmãos, o que é uma igreja de vencedores? Uma igreja que cumpre o propósito de Deus. Mas quando se lembra qual é o propósito de Deus? Que você seja um líder. É crescer e multiplicar, sujeitar e dominar. Fala assim comigo: crescer e multiplicar, sujeitar e dominar. Sei que essa coisa de ficar repetindo parece um pouco chato às vezes, mas é uma maneira de você fixar na sua cabeça, e às vezes é importante falar. Aquilo que é um ponto chato é importante ser dito. Né? Sabe, o propósito eterno de Deus não é a sua salvação. Você está me ouvindo? O propósito eterno de Deus é que você seja um crente vencedor. A salvação é apenas o início. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Nós temos dois inimigos básicos contra uma igreja de vencedores. Nós falamos ontem. São dois ismos, você lembra? Tem o lismo e o clericalismo. Nós ensinamos então que cada casa deve ser uma extensão da igreja. Você precisa levar Cristo para fora desse prédio, né? Que você também é um ministro. O ministro não é o pastor. O pastor não é um tipo de sacerdote que está ali, né, e só ele ministra da parte de Deus, e você está aqui apenas para sentar no banco e assistir um culto. E nós começamos a falar a respeito disso, começamos a falar a respeito das células, e eu terminei falando ontem sobre quais são os objetivos de uma célula saudável. Nós falamos que uma célula saudável tem 4 objetivos básicos: a comunhão, o ensino, o serviço mútuo e a multiplicação. A comunhão é que cada célula deve ser vinculada os membros uns dos outros. Só há vida onde há vínculo. Você sabe, a sua mão ela só é viva porque ela está pregada no seu corpo. Se você arrancar a sua mão, amputá-la e jogá-la no chão, não vai sair mandando igual a da família Adams, não. O que vai acontecer com a sua mão? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Vai se decompor, se deteriorar. Né? E por que isso, irmão? Porque ela para de estar em comunhão com o corpo. Você é membro desse corpo. Só há vida fluindo na sua vida quando você está ligado com o corpo. Por isso que a Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge ao derredor. Isso é uma coisa que acontece hoje. Quem assiste Discovery Channel talvez já deve ter visto isso. Sabe como que o leão ataca o bando? A Bíblia fala que ele ataca. A Bíblia fala. A Bíblia também fala, né? Mas os pesquisadores, eles
eles já descobriram, filmaram isso, que a maneira do leão atacar um bando é a seguinte. Sabe, se o bando, já pensou nisso? Se o bando inteiro ficar ali e juntar, eles dão conta de um leão, não é possível, um bando inteiro de búfalo, né? O que você quer que seja, não dá conta do leão, né? Conta-se uma história, sabe? Prometo que eu não vou esquecer onde eu parei, vou voltar no leão. Está falando do poder da unidade, né? Que é o contrário da história do que eu vou falar sobre como o leão ataca os bandos. Diz que uma vez, todo santo dia, o elefante ele passando ali no caminho, né, de terra ali, ele pisava em cima do monte das formiguinhas lá, da habitação dela. E todo dia ele pisava e elas ficavam chateadas, griladas, né, destruídas, porque elas ficaram o dia inteiro construindo, né? Ele pisava, elas ficavam o dia inteiro construindo. Um dia elas se indignaram, elas armaram a estratégia, falaram, não, temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos que nos unir contra esse elefante. Combinaram um plano estratégico. No outro dia o elefante veio, como você pisou no monte dela, não esqueci, formigueiro. E aí, quando ele pisou no formigueiro, dessa vez elas agiram diferente. Todas elas pularam no pescoço dele. E elas deram as patinhas umas para as outras. Começaram a enforcar ele. E aí esse elefante, ele sacudiu o pescoço. Todas as formiguinhas caíram e ficou só uma no pescoço dele. E todas as outras começaram a gritar lá de baixo: enforca ele, enforca ele. Isso é mais ou menos assim que funciona o reino de Deus. Você tem que estar unido. Mas o leão, ele vai atacar o bando, ele começa a rugir ao redor do bando para assustar. E você sabe o que acontece quando ele começa a rugir? O bando se dispersa. E você sabe quem é que fica para trás? Os mais fracos e os mais novos. E é neles que o leão mira e vai. É uma concorrência desleal, é sem ética isso, né? Mas é assim que acontece, é assim que o diabo faz. Isso é a perfeita ilustração da igreja. Só há vida onde há comunhão, onde há unidade. Por isso que esse é o objetivo da célula. O segundo objetivo é o ensino. A célula é onde você vai ruminar a palavra. Lá em Goiânia nós temos a prática de tudo aquilo que é pregado no culto de domingo. Na próxima célula é ministrado na célula. Vem no boletim. E toda a célula ouve aquela palavra no culto e depois vai conversar ela na célula. Porque você sabe que ovelha, irmão, quantas aqui são ovelhas? Você sabe que ovelha é um animal ruminante? Você precisa ruminar a palavra. Pastor, eu já comi essa palavra no culto. Pois é, aqui na célula você vai ruminar ela. Você vai vomitar ela de volta para a sua boca e mastigar mais um pouquinho. Você é um animal ruminante. Isso é uma ovelha, né? A célula é um lugar de conversar a respeito daquilo. Na célula também, o objetivo do serviço mútuo. O que é o serviço mútuo? Aqui no culto é muito fácil ser crente, né? Falar bonito. Estava falando hoje cedo para o jovem. Vocês acham que vocês me enganam, né? Termina o culto, aí vem aqueles jovens, né? Todo estiloso, né? Igual o jovem é. Vai me cumprimentar. Ô pastor, quero dizer-te que essa palavra foi uma bênção em mim. Mas tá bom que você é assim. Você conversa assim com seus amigos, né? Ó, meu caro amigo, como é bom ter-te ao meu lado nesta noite chuvosa. Você não me engana, não. Você é assim que você está aqui na igreja. Aqui na igreja é muito fácil parecer, né? Bonitão, crente, cheio de Espírito Santo. Mas é lá na cela que você vai pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Então a cela é lugar de praticar também. E por último, o objetivo da cela final, central, é a multiplicação. É a multiplicação. As nossas multiplicações lá em Goiânia funcionam da seguinte maneira: toda célula que chega a 10 pessoas, ela não tem escolha. É obrigatório. Quem que obriga, pastor? Essa pessoa que vos fala, né? O pastor da rede. Irmãos, eu sento todos os meses, todas as semanas com os meus discipuladores. E todos os meses eles têm que atualizar no relatório quantas células eles têm. Até 6 pessoas, de 7 a 9 e de 10 para cima. E todo mês eles têm que me falar se todas as células que têm pelo menos 10 pessoas estão fazendo microcélula. Chegou a 10 pessoas, tem que começar a microcélula. Microcélula, ela funciona da seguinte maneira: as pessoas se reúnem juntas na célula até o louvor normal,
Mas na hora da palavra elas se dividem, um líder no treinamento pega um grupo de pessoas, né? E o líder fica com um outro grupo de pessoas. E aqueles dois grupos, eles vão se motivar a chegar a 7 pessoas. Quando eles chegam a 7 pessoas, um dos dois grupos sai daquela casa e começa uma nova célula. Essa é a multiplicação, uma multiplicação saudável, né? E aí aquela célula, ela deixa de existir e 2 novas células passam a existir. Uma célula morre e 2 novas ressurgem no lugar. Essa é a maneira como nós multiplicamos. E nós marcamos então um dia exato, e aquele dia onde aquele novo líder vai ser ungido, o pastor vai lá na célula, acontece uma grande festa. Por que tem que fazer festa, irmão? Porque para comemorar um novo tempo, porque a tendência dos irmãos é ficarem tristes, não é verdade? É uma coisa engraçada, a célula sempre multiplica quando o trem está ficando bom. Não é não? É, às vezes na cabeça de alguns a célula está sempre ruim. A pastora, ela está sempre, agora que o trem começou a ficar bom, ela tem que voltar a ser ruim de novo. Ela sempre deu 5, 6 irmãos. Agora que ela está começando a dar 15, ela tem que voltar a dar 6. Mas a célula é feita para dar 6. Se está dando 15, tem que virar 2. Porque célula boa dá é 6, 7, 8. Deu 15, 20, irmão, começou a dar problema. Tem que voltar a ser 10, tem que voltar a ser 5, 6, 7. Porque isso é uma quantidade ideal. Agora a célula tem que crescer e ela vai então se multiplicar. Pastor, mas eu vou perder o contato com aqueles irmãos. Não vai não, ué. Não é velório não. Você entendeu? Eles não estão mudando para Marte. Vocês são da mesma igreja. Não é verdade? Pelo contrário, você vai criar vínculos novos. Você vai conhecer pessoas novas. Vai aumentar seu círculo de amizade. Então a multiplicação é uma bênção. Fala assim, multiplicação. Multiplicação. É uma benção. É uma benção. Não é uma benção, não, é uma benção. Né? Ok, irmão. Amém. Nós lá em Goiânia temos desenvolvido o padrão de ser uma igreja em células. Tudo que nós fazemos é através das células e para as células. Né? Nós queremos pôr alunos nos nossos cursos. Onde é que nós vamos buscar os alunos, irmãos? De onde os alunos vêm? Da célula. Aí ele vai ser treinado. Mas ele vai ser treinado para quê? Para a célula. Não é verdade? Então é tudo da célula, para a célula, através da célula, pela célula. Nós respiramos célula lá em Goiânia, irmão. Tudo é célula. Tudo é célula. É igualzinho seu corpo. Seu corpo não é tudo através das células? Pois é, nós também. Né? Ninguém lá em Goiânia, mas isso para nós é uma coisa meio óbvia, né? Sei que os irmãos aqui ainda estão num processo de adaptação, mas eu fiquei feliz ontem pelo pastor, o pastor Sebastião, né? Ele saiu da boca dele, eu ouvi, quando eu ouvi também falando que o sonho dele é que todos os irmãos estejam numa célula. Quando que eu ouvi ele falando isso? Eu ouvi, se você não estava aqui ontem, eu estou te contando. Foi ou não foi, pastor? O pastor certo é de prova aqui, irmão. Ô irmãos, a vivência na célula é maravilhosa. Se você ainda não está numa célula, meu irmão, você está perdendo tempo. Vem para o povo mais feliz na terra. É bom demais, irmão. Eu falo, olha, oh Deus, eu não consigo imaginar ser igreja de outra forma hoje, sabe, pastor? Acho que o senhor também não consegue, né? Depois que viraram aqui célula e tem célula, é só célula. Não quer dizer que quem não está em célula está indo para o inferno, não, está me ouvindo? Ninguém está falando disso aqui. Mas isso aqui é tão maravilhoso, é tão bom, que é complicado imaginar uma outra forma. Né? Vem para a célula você também, vem. Mas então, como é que nós temos feito lá em Goiânia, irmãos? E o pastor Rodrigo falando hoje cedo a respeito das estações ali na ICB, BH, IBC, né? Igreja Batista Central, desculpa. E nós lá em Goiânia também temos isso não é uma regra, mas é uma maneira como nós aconselhamos os irmãos a conduzirem a sua célula, né? Acho que na IBC isso é um pouco mais talvez organizado, né, sistematizado, mas ali nós temos aconselhado os nossos discípulos a funcionarem a célula da seguinte maneira:
primeiro momento, a célula nasce. Existem duas maneiras de uma célula nascer. Primeira maneira de uma célula nascer que nós chamamos é a multiplicação, que eu acabei de explicar para você. Uma célula cresceu, virou duas. Ok? Tem alguém aqui? Ok, irmão. A segunda maneira de uma célula nascer é através, nós chamamos lá em Goiânia de célula embrião. Vocês aqui chamam de célula pioneira. O que é isso? Existem irmãos que são mais peitudos que outros. Isso é normal, porque diz que existem aqueles que têm o dom do evangelista. Na verdade, que todo crente é um evangelista, mas existem alguns que são mais ousados. E alguns irmãos eles falam, pastor, ou às vezes não é nem porque o irmão é ousado, mas surge uma necessidade, uma família que quer um culto no lar, né? Célula não é um culto no lar, mas a gente às vezes engana falando que é assim para poder ir de pouquinho em pouquinho, né? Fica, irmão, vamos fazer um culto aqui na sua casa. Ele não precisa saber, ele não sabe o que é célula ainda, você chega falando que é culto no lar, não tem problema não. Daqui a pouco, eu não contei estratégia dos irmãos, não, né? Às vezes tem alguém que está usando essa estratégia e caiu por terra agora, né? Mas olha para cá. Olha para cá. Nós começamos então a fazer ali a célula na casa da pessoa, às vezes ela deseja, né? Ela te convidou, enfim. Surgiu uma necessidade, às vezes tem alguém que veio aqui na igreja, apareceu de visitante, mas mora longe, tem nenhuma célula perto. Né? Nós começamos a célula, né, num lugar que não tem ninguém, é um início. O líder é enviado ali para começar essa célula. Isso nós chamamos de célula embrião. São as duas maneiras que nós denominamos a célula. Essa célula embrião ela ainda não é oficializada no cadastro da célula. Ela vai ser oficializada no cadastro das células, virar uma célula da igreja, oficializada, quando ela atingir 7 pessoas batizadas. Ok? Aí ela vai se tornar efetivamente uma célula. Quando ela se tornar uma célula, e aquela célula também que foi multiplicada agora, o primeiro estágio de qualquer célula na nossa igreja é a comunhão. Estou falando de ênfase. Por que comunhão? Porque toda nova célula que começa, os irmãos ainda são distantes uns dos outros. Eles ainda não se conhecem, não têm relacionamento. Eles estão ali porque disseram que era para eles estar lá. Né? Então a nossa primeira ênfase é a comunhão. É comunhão atrás de comunhão, irmão. Olha, tudo que eu vou falar aqui, todos esses estágios, eles acontecem todos, em todo tempo. Eu estou apenas falando de uma ênfase maior, de uma necessidade maior que nós percebemos. O que é essa ênfase na comunhão? Tudo é motivo de reunir. Você vai fazer a célula entender que ela não é uma reunião, e ela é um grupo de pessoas. Né? Então, o irmão, né, a irmã lá pintou a unha de amarelo. Vamos comemorar que ela pintou a unha de amarelo. Então, vamos fazer um churrasco. Né? A prima da tia, do irmão, do cunhado, do visitante da célula fez aniversário. Vamos fazer festa. Né? Hoje choveu. Vamos fazer comunhão? Né? Hoje fez sol, vamos fazer comunhão? Né? Hoje, não sei. Tudo é motivo para fazer comunhão. Tudo é motivo para fazer comunhão. Tudo é festa. E aí você marca noite do pijama, tem comunhão tudo quanto é tipo. Os irmãos, vocês viram, não é? Aqui, né? Tem umas coisas ali que não tem nem como eu te explicar o que é, que nem eu sei direito. Né? Mas os irmãos fazem. E você sabe o que é o legal? É que a comunhão no início ela é um pouco forçada, o líder que gera. Quando é que você percebe que a sua célula ela zerou, está bacana nesse nível da comunhão? Primeiro, quando você nem precisa mais falar de comunhão. Você sabe? Eu fiz esse propósito com Deus. Falei, Deus, quando eu assumi a rede, né? Também com a rede é a mesma coisa, uma célula grande. Tinha muitos irmãos, vieram de vários outros pastores, vieram andar comigo. E eu decidi, falei, esse primeiro ano nosso vai ser o ano da gente se conhecer e da gente gerar essa comunhão. E eu comecei, irmão, é difícil, que o povo não se conhece ainda. Não tem contato, não tem convívio, não tem prazer em estar junto. Eu comecei. Aí eu marcava coisa, aí eu comecei só um pouquinho, outros fluíam. Mas sabe o que eu achei legal? Que chegou um tempo que eles começaram a marcar as coisas. Aí eles marcavam, pediam para marcar, às vezes me chamavam.
Mas o bom mesmo foi no dia que eu só ficava sabendo das comunhões. Ficava um pouquinho ressentido, você sabe, a gente aqui. Pô, paguei um preço, não vai nem Mas você sabe que é bacana isso. É bacana quando não precisa mais do pastor. E não tem como, né, irmão? O pastor, ele. Às vezes os irmãos não sentem tão à vontade assim, né? Então eles fazem as farras deles para lá. Isso é maravilhoso. Ficar super feliz, né? E eu dormia na casa do outro. Chegou um tempo ali em Goiânia, no início da nossa rede, que eu tive que falar, irmão, o Fred está dando problema nesse negócio aqui, vamos parar um pouco. Os irmãos não dormiam mais. Era toda noite acordar até 4 horas da manhã conversando, junto, e festando, e fazendo coisa. Né? Esse é o primeiro estágio. Depois desse estágio, nós focamos ali no ensino da palavra. Esses membros que agora são um. É lógico que há ensino da palavra o tempo inteiro, e quando começa essa segunda etapa ainda há comunhão. Mas agora a comunhão ela é natural, não precisa ser mais uma ênfase sua. Agora você vai formar a edificação desses irmãos. O foco é esse. Né? Eles vão aprender da palavra, vão se tornar crentes sólidos. Quando esse estágio ele é terminado, nós focamos agora. Esse primeiro estágio da comunhão ele dura em torno de uns 2, 3 meses. O segundo estágio vai durar em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Nosso terceiro, só que isso varia de muitas células, por isso que eu nem gosto de ficar falando prazo. O terceiro estágio de uma célula é o serviço muito. Na verdade, a vivência daquilo que foi ensinado. Então, esses crentes que agora são saudáveis, essa célula que agora é uma célula unida, vai começar a evangelizar. Agora, ela sempre evangelizou, desde o início. Mas não tem como, uma célula que ainda não é unida, não é uma turma, uma célula que os irmãos ainda são imaturos, eles não geram ainda com aquela ênfase toda. Não adianta você vir cobrar fruto de quem nem consegue dar o fruto ainda. Não adianta você vir comprar filho de uma criança de 10 anos de idade, ela precisa ser alimentada, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. O pastor ele sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que se você quer muita cria, alimente bem a sua ovelha. A ovelha saudável vai dar muita cria. E aí, esse é o terceiro estágio de uma célula, o grande evangelismo, um bom de crescimento, que vai culminar na multiplicação. E aqui eu entro que eu realmente quero falar hoje. Olha para cá. Por que eu falei isso para você? Porque eu percebo que às vezes muitas células, elas levantam o líder porque a célula cresceu. Mas esse é um dos maiores erros e inimigos da visão. Você sabe por que isso é um erro? Porque se você sai catando líder porque precisa multiplicar, irmãos, é exatamente nesse lugar que a visão se perde. Porque você levantou um líder agora que ele não tem o seu coração, ele não tem a sua identidade, e ele vai ser o responsável por passar o ensino e a visão para a próxima célula, mas ele não tem a visão. Você sabe, nós estamos dizendo lá em Goiânia que existem aqueles que têm a visão e existem aqueles que a visão tem ele. O encargo, a motivação, o espírito, a pegada, não tem. Aí você vai arrumar um problema para você e não uma solução. Né? Vai ser aquele líder que você tem que ficar pegando o pé para tudo. Né? Você tem que ficar insistindo para tudo. Você tem que forçar ele a tudo. Isso é uma canseira, irmão. Nós costumamos dizer lá em Goiânia que tem 2 tipos de líderes que não servem para liderar. Que são líderes que não são conforme o padrão de Deus. O primeiro tipo de líder é aquele que não faz aquilo que é mandado, aquilo que é direcionado. Esse é o rebelde, aquele irmão insubmisso. Mas existe um outro tipo de líder que também é ruim, que é aquele líder mal treinado, que só faz o que você pede. Não é ruim, gente, assim também? Ela espera você pedir tudo. Se você não pedir, ela não faz. Sabe qual é o líder ideal, irmão? Aquele que está contagiado pelo Espírito da célula. Não estou falando daquele irmão que sai te atropelando e fazendo coisa que você não pediu de uma maneira errada, não está nem, não. Estou falando daquele irmão que ele está com sangue no olho. Você chega na cela dele, tem mural, o lanche lá é extraordinário, ele tem diversos projetos, ele marcou diversos evangelismos, a célula dele tem nome, ele mandou fazer camiseta, ele
fez uma louca. Você nunca pediu isso para Ele, mas Ele já fez. Ele já fez. Sabe aquele dia que você vai pedir para Ele? Fala, não, você podia fazer, Ele está feito. É aquele que o meu nome é pronto. Né? Meu nome é pronto. O que precisa fazer? Vamos fazer. Já está feito, já fiz. Aquele que se adianta, isso nós chamamos na igreja de encargo. Presta atenção aqui, irmão. Se tem algo que eu gostaria de deixar no seu coração nesses dias, é esse ponto que nós temos pregado e ensinado durante anos aqui. Há uma diferença de cargo e encargo. Sabe o que é cargo? Cargo é uma posição, um título que você recebe. Há uma diferença muito grande entre cargo e encargo. Sabe o que é encargo? Encargo é uma paixão que queima no seu coração. Encargo é mais do que um título, é mais do que uma posição. Encargo é uma responsabilidade. É um trabalho que você desenvolve por amor. Liderar não é uma posição. Ser líder de célula não é um cargo. Não, isso aqui é a minha função na igreja, isso aqui é a minha posição. Isso aqui é qual que é o seu título lá na igreja? Eu sou líder. Não, eu sou um título maior. Eu sou discipulador, supervisor. Não, meu título é maior. Eu sou coordenador. Né? Não, eu sou coordenador. Não, eu sou pastor. Deixa eu te contar uma coisa aqui, você que está sonhando para assim, ser discipulador, ou supervisor ou coordenador, que você fala, não, supervisor é muito bom, pastor. A gente está todo mundo lá lavando o prédio, o supervisor está lá, irmão, prega melhor ali. Ó, pregadinho, ó. Pastor, seu supervisor é bom demais, ele é só o dedinho, ó. Esse é o meu sonho. Meu sonho é ter uma fotinha ali assim, ó. Preletor. Eu vou te contar uma coisa, irmão. Desilude disso, porque senão você vai se frustrar. Porque quanto mais o título aumenta, menor a liberdade. E maiores são as obrigações. Irmão, eu achava que eu trabalhava para Deus quando eu era líder de célula. Doce ilusão. Eu achava que Deus estava requerendo coisa de mim quando eu era líder de célula. Mas hoje Deus requer muito mais. Você sabe que tem muitas coisas que eu poderia fazer. Não é pecado. Mas que hoje eu não faço mais. Primeiro porque às vezes não tem tempo. Não sobra tempo. Segundo porque não edifica, não é bom, não é o melhor. Né? Lá em Goiânia nós temos decidimos, achamos o melhor, né? Uma coisa que para mim nem faz muita diferença, mas a nossa equipe de pastores definiu que o melhor é que os pastores, né, usassem uma roupa X, né, no culto, no dia de domingo e no trabalho durante a semana. Eu falo, olha, para mim isso não faz diferença. Para mim podia ser diferente. Sabe uma coisa? Eu queria que fosse diferente. Mas eu escolhi, eu sou pastor por amor à igreja, por amor à obra. Sabe o que eu tenho descoberto? É o melhor mesmo. Tá certo, é melhor ficar mais padrão, é melhor ficar mais bonito. Antigamente eu escolhi a roupa que eu quisesse, agora nem a roupa que eu vi eu tenho direito de escolher mais. Irmão, não é sério, não. Eu falei pro pastor, quando eu cheguei aqui, pastor, eu posso pegar a roupa que eu quiser? Ele falou, pode, irmão. Que me viu? Uma voz veio do céu, né? Esse é o meu filho amado. Foi bom demais. Mas lá no meio do meu povo, às vezes eu não tenho. Não posso. Porque eu sou pastor. É engraçado, quando eu comecei a assumir a rede de trabalho, é muito diferente ser supervisor e ser pastor. E aí, constantemente, o meu pastor virava para nós e falava, você é pastor. Um tempo atrás, um irmão, ele postou uma foto do perfil dele. Eu tanto que é antigo, que era no Orkut. Ele postou, né, ele era pastor, ele postou a foto de uma maneira meio cômica lá. Aí na reunião discipulada, o pastor veio e falou, olha, muda essa foto sua. Você é pastor.
pastor tem que passar seriedade, pastor tem que passar uma postura. Sei que às vezes na sua cabeça esse tipo de coisa não tem nada a ver. Você sabe de uma coisa? Quanto maior é a sua posição, menos direitos você tem, e mais obrigações. Então acredite em mim, se você está atrás de título, você vai se frustrar. Mas se você está atrás de trabalho, nós vivemos numa cultura brasileira que as pessoas querem emprego, mas elas não querem trabalho. Não é verdade? Testificou aí, né? Não quer emprego, quer ganhar 15 mil por mês. Mas trabalhar que é bom, ninguém quer não. É terrível isso. Irmão, vou te falar uma coisa, nós vivemos num país hoje que o desemprego está com 4%. Quem quer trabalhar hoje no Brasil trabalha, mas as pessoas não querem trabalhar, elas querem emprego, posição. Qual que é o sonho de todo brasileiro, irmão? Trabalhar 6 horas por dia, final de semana, repartição pública de preferência. Nada contra empregos públicos, irmãos, eu até acho joia demais, né? Porque eu inclusive, né? Eu decidi ser pastor, eu faço curso de direito. Se eu conseguir uma carreira no direito, era prestando concursos públicos. Mas esse é o sonho de todo brasileiro, porque ele não quer trabalhar, ele quer ganhar sem trabalhar. Isso é uma praga no Brasil. Por isso que o serviço público é uma miséria. Por isso que a política do Brasil é uma porcaria. E por isso que na igreja hoje tem tanto líder sem vergonha. Porque ele quer o título. Ele quer o cargo. Mas não tem um encargo. Não tem um negócio queimando dentro dele. Irmãos, eu lembro quando eu comecei a liderar a célula. E hoje, cada dia isso aumenta de uma maneira mais. É lógico que com o tempo vai amadurecendo. Mas eu lembro de eu orar pela minha célula. Parece que meu coração doía. Você já orou pela sua célula assim? Parece que o peito dá. Irmão, não sei nem te explicar. Eu não sei te explicar. Eu acordava de madrugada todo santo dia. Eu tinha que acordar às 6 horas para ir para a escola. Eu acordava todo dia às 5 horas da manhã. Tinha semanas que eu acordava às 4 da manhã. Acordava no meio da noite. Eu lembro de uma vez que eu comecei a orar pela minha célula. Era 11 horas da noite. Acabei de orar às 7 horas da manhã no outro dia. Porque eu queria ver o mover de Deus ali. Aquilo doía dentro do meu coração. Não era mais uma questão de título. Mas, Senhor, eu quero ver o mover de Deus. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Aí as coisas acontecem. Aí a coisa rompe. Eu pensava a minha célula. Eu não esperava o meu pastor pensar por mim. Não é? Jeremias 3,15 diz que o Senhor vai usar pastores que apacentam com sabedoria e inteligência. Deixa eu te contar um negócio. A sua célula é a sua igreja. É o seu rebanho. Você é pastor deles. Não, pastor, eu não sou pastor. É pastor sim, porque pastor é quem tem rebanho. Isso é um outro problema do Brasil. Está cheio de irmão aí com título de apóstolo, mas não tem igreja nenhuma. Ser pastor não é ter um título, irmão. Ser pastor é fazer o que você faz, cuidar de ovelha. Você é pastor do seu rebanho. E seu coração queima com eles. Né? Joel Cominski, que o pastor Rodrigo estava falando, tem uma pesquisa feita em todas as igrejas de célula do mundo inteiro. E ele, depois de muitos anos, de muitas pesquisas, ele chegou a algumas conclusões. Uma das conclusões que ele chegou era que os líderes que multiplicam a sua célula são aqueles que oram pelo menos meia hora por dia pela sua célula. E aqueles que oram 1 hora por dia multiplicam ainda mais. Porque oração é a maior demonstração de encargo que existe. Porque orar não é fácil. Eu sei que na cabeça de alguns irmãos orar é sempre uma maravilha, né? Ei, orar é coisa boa. Eu lembro quando eu era novo convertido que eu ficava acusado, eu pensava, eu não amo Deus. Eu não oro todos os dias assim, me derramando em lágrimas. Não é todo dia que um anjo vem com a espada de fogo desempanhado, toca na minha testa. Eu falava, Deus deve ser um crente muito ruim, porque tem dia que orar é difícil demais, irmão. Não é verdade? Confesse. Irmão, tem dia que orar é um caminhão carregado na ladeira. Flui que é uma beleza, não é verdade? Mas tem dia que orar é um caminhão carregado na subida. Sabe o que é o mais interessante? É que é nesse dia que a resposta vem. Porque é nesse dia que não tem emoção nenhuma envolvida. Porque emoção por emoção, se a gente era vontade, era de sumir ali. Você sabe que
é naquele dia que só tem fé envolvida. Então é naquele dia que Deus move. É naquele dia que Deus move. Né? O líder de célula é aquele que tem um coração em chamas, ele ora. Você valoriza a oração? Né? Às vezes você está lá no seu quarto orando, tua mãe bate na porta. Você está fazendo o que aí, meu? Estou orando. Mas não aproveita que você não está fazendo nada. Não é assim, para o mundo orar não é nada. É igual o que você faz da vida. Eu sou pastor, mas então, você é pastor, você trabalha também. Vai dar um burro na cara. Brincando, o pastor deve vontade. O pastor é um ente santo. Só tem desejos bons. Você é pastor ou você trabalha também? Essa é a pergunta cruel. Vamos lá na minha igreja ser pastor uma semana para você ver se eu não trabalho. Miserável. Você está afim de trabalhar? Você está afim de orar? Há esse encargo queimando no seu coração? Que é isso que Deus procura. São pessoas assim que Deus está procurando. Né? Eu estava dizendo para os irmãos, é muito ruim quando nós levantamos líderes que ele está ali porque precisou de alguém. É o contrário, o crescimento da célula tem que acontecer por causa dos líderes, não os líderes serem levantados por causa da célula crescer. Por isso que o primeiro estágio da célula é a comunhão e o segundo é a edificação, porque nesse estágio você forma os seus líderes em treinamento. Depois, a multiplicação não é fruto do seu trabalho. O crescimento da célula vai ser fruto do trabalho da célula. Não é? Na hora que o líder em treinamento vai liderar a célula, não tem crise nenhuma. Sabe por quê? Porque a célula que ele vai pegar para levar embora é tudo gente que ele ganhou. É tudo gente que deve a vida para ele, que olha para ele e fala, esse é o cara que pregou para mim. Esse é o cara que falou de Deus para mim. Porque o crescimento é fruto dos líderes em treinamento. Não! Os líderes em treinamento são fruto porque cresceu, precisa arrumar alguém. Vou te dizer uma coisa, a coisa mais difícil numa célula não é encher a célula. Quando eu era novo convertido, eu orava, eu era besta demais, eu novo convertido, uma besteira, né? Eu orava pelo trabalho de crianças no Brasil. Sabe como que eu orava pelo trabalho de crianças no Brasil? Eu achava que eu estava sendo assim, você não falava de conhecimento. Eu orava, eu falava, Deus, você chorando, meu pai, não ri de mim, não, por favor. Eu falava, Deus, alcança a Xuxa. Porque eu falava assim, a Xuxa converter, vai ter um avivamento no meio da semana. Eu falava, se o Silvio Santos converte, irmão, o Brasil vai ser tomado para Jesus Cristo. Você sabe, irmão, encher célula. Faz um lanche gostoso para você ver. Vai lá na vila, pede Todd 5 e libera comida de graça. Irmão, isso não vai caber na casa. Porque juntar a gente é um trem mais fácil que tem no mundo. Marca um campeonato de PlayStation, acabou. Né? Acabou. Sabe o que é difícil? É transmitir um coração. É passar um DNA. Essa é que é a parte difícil. Eita, isso dá trabalho. Viu? Você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala... Você sabe, gente não é igual máquina. Por isso que eu amo ser pastor. Porque máquina é bom demais, né? Não? Você ela faz jeitinho que você programou. E gente, vem na sua sala, você aconselha, você fala. Você abre a cabeça da pessoa, implanta um chip lá dentro. Você explica tudo direitinho. Entendi, entendeu, irmão? Ele chora. Pastor, quero mais santidade. No outro dia, irmão, no outro dia você quase tem um ataque do coração. Você entra no Facebook, tá a foto do indivíduo que chorou falando de santidade, tá a fotinha dele lá, partiu o quarto. Fala, meu Deus, eu faço, eu vou morrer, você cai da cadeira. Sabe? Ai, Deus. Aí você levanta e fala, não, eu vou continuar insistindo com ela, porque transmitir um coração é que é difícil. Gerar os próximos líderes. Sabe por que nós temos crescido na igreja? Irmão, eu sou obreiro.
discípulo do pastor, que é discípulo do pastor. Eu falo para você, eu ainda sou um dos 50, 60 ali de Goiânia, uma igreja de 20 mil, talvez ainda seja alguém de um título avançado. Eu te falo, você pode chamar qualquer líder de célula da minha rede para vir entregar aqui para você, que ele te fala tudo que eu estou falando, do jeitinho que eu estou falando, e alguns falam até melhor do que eu. É por isso que a obra acontece, é por isso que a coisa avança, é por isso que a coisa cresce, não é? É lógico, é óbvio, também não estou aqui querendo passar para você uma imagem, nós somos uma igreja perfeita. Ixi, irmão, nós não viemos aqui para falar do defeito, né? Não precisa contar. Mas tem, né? Tem os partidos boate lá também. Mas Deus tem nos dado um pouco com o mesmo coração. E é nesse processo de levantar os líderes que dá a chave do crescimento que vai perpetuar, que vai continuar. Né? Nós temos ali em Goiânia algumas qualificações para ser um líder de célula. Eu não vou entrar nelas porque são as mesmas que o pastor Rodrigo falou, né? Ele acrescentou ainda duas ali. Mas apenas citando, é ser cheio do Espírito Santo. Nós não levantamos líder de células em Goiânia que não oram em língua. Não pode ser líder de células se não orar em língua. Mas eu quero ser líder de célula. Então repete comigo, xarabalá. É assim não. Mentira, irmão. Não é assim. Mas tem que orar em língua para ser líder de célula. Tem que orar em língua. Quando eu falo orar em língua, não é saber orar em língua. Porque tem gente que sabe orar em língua, mas não ora em língua. Tem que orar, ser cheio do Espírito. Outra coisa, nós não levantamos líder de célula que não tem lido pelo menos o Novo Testamento inteiro. Agora a risada acabou, né? Discipuladores, supervisores não podem ser levantados se não tiverem lido a Bíblia inteira. Pelo menos uma vez. Segunda característica, tem que ser submisso, estar na mesma missão, né? Tem que ser ensinável, coração desejoso para aprender, tem que ser transparente, tem que olhar para ele em integridade, você está vendo 100% que a pessoa ela não está escondendo nada. Por último, tem que ser tratável, né? Disposto a ouvir. Como é que você pode ter um discípulo que não te ouve, que não é tratável, que você não pode tratar ele, sempre está certo. E aí lá em Goiânia, irmãos, existe um processo para se tornar líder de célula, que nós chamamos ali de o caminho do vencedor. E eu queria explicar esse processo para vocês. Se der tempo de eu falar só de mais isso aqui, para mim já é o suficiente. O que é esse caminho do vencedor? E aí amanhã a gente termina o que eu falar. O que é o caminho do vencedor? São os passos que um crente segue do dia que ele chega na igreja até o dia que ele vai assumir uma célula. E dali para frente é ir galgando as posições que aqui os irmãos têm também, que são as mesmas, né? Mas até ele chegar a ser um líder de célula, ele vai percorrer um caminho. Qual é esse caminho? Primeira coisa que vai acontecer: o cara é ímpio, tudo, ímpio nascido. Vai pregar para ele. Primeiro passo é que ele vai ser evangelizado em uma célula. Você vai ser evangelizado em uma célula. E a nossa maior estratégia de evangelismo lá em Goiânia, amanhã nós vamos focar em falar isso, a respeito de estratégia de evangelismo, é o encontro com Deus. O primeiro passo, passar pelo encontro com Deus. A pessoa que passou pelo encontro com Deus e começa a ir na célula, lá em Goiânia nós chamamos de frequentador assíduo. Ele ainda não é um membro, porque só é membro quando batiza. Mas ele já é um frequentador assíduo, ele é alguém que está ali. E quando ele não foi no encontro, ele é um visitante. Só. Visitante. Beleza. Depois que ele foi no encontro com Deus, ele vai passar pelo curso das águas. O que é o curso das águas? O curso das águas é um lugar chamado de pós-encontro. Então o encontro termina no domingo, na segunda-feira nós fazemos uma festa e damos as primeiras lições a respeito do batismo. Na terça-feira complementamos o resto. Por que lá em Goiânia nós não damos um curso prolongado de batismo? Porque nós cremos, irmãos, que para batizar é necessário apenas entender o que você está crendo. Entendeu? É crer. A única que a gente sempre fala para os encontristas lá em Goiânia, né? Tem alguns que falam, mas eu não vou batizar.
falo, então você não creu em Jesus Cristo. Ele fala, não, eu criei. Eu falo, então batiza, ué. Ele fala, não, é porque eu não estou preparado. Eu falo, não, então você não creu. Ele fala, não, eu criei, pastor. Então batiza. Pastor, mas eu não estou bom. Então você não creu. Acabou. Não tem como sair. Acabou. É isso, ponto final. Ué. Porque, irmão, o cara fala, pastor, mas se eu batizar eu vou ter que mudar de vida. Irmão, a pessoa que te fala isso, ela não converteu, tá me ouvindo? Não converteu. O problema não é que ela não quer batizar, ela não nasceu de novo. Porque você tem que mudar de vida porque você batizou. Irmão, batismo é só o velório. O problema mesmo é morrer, ué. E quando é que você morre? É quando você batiza? Quando você aceita Jesus. Você tem que mudar de vida quando aceitou Jesus. O batismo é só um testemunho exterior de algo que já aconteceu do lado de dentro da criatura. Né? Então nós ensinamos assim. Quando nós, e se a pessoa ela diz, eu creio, é isso que eu quero para a minha vida, ela então se batiza. Ela fez o curso, foi para o encontro, passou pelo curso das águas, ela vai ser batizada. Mas quando ela se batiza, nós começamos logo depois que o encontro acaba, mesmo antes dela se batizar, porque ela tem um prazo ali, né, do batismo, 2, 3 semanas até o batismo. Nós já começamos na primeira semana, ela recebe uma pessoa que vai cuidar dela, chamado de anjo da guarda, consolidador. Esse consolidador vai fazer um curso, não é um curso, não é sala de aula. Ele recebe um livro com 12 capítulos, que ele vai ler e acompanhar esse novo convertido. Ele tem um compromisso de encontrar com esse novo convertido uma vez por semana nas próximas 12 semanas. Cada semana ele vai ler e compartilhar uma lição. E aí nesse tempo também ele vai conversar, saber como é que está a vida daquele novo convertido, auxiliar ele nos problemas, orar por ele. Vai ter um compromisso de estar acompanhando ele, né, e fazendo tudo que é necessário para um acompanhamento. Okay? Tem que ser uma lição por semana, não pode vir ministrando tudo de uma vez, entendeu? Porque o alvo não é que acabe tudo na primeira semana, é que dure as 3 semanas, os 3 meses ele seja bem alimentado. Bom, depois disso, o próximo passo daquele novo convertido é fazer o cursão. O que é o cursão? O cursão é o curso de maturidade do Espírito. Fica longo esse nome, né? Então a gente chama de cursão. Lá em São Paulo eles chamam de CUMI. Curso de Maturidade Espírita, abreviaram assim. Nós chamamos de cursão. Na hora que ele termina o cursão, ele vai começar o CTL, que é o curso de treinamento de líderes. Cursão é um semestre, CTL é outro semestre. Então nós não abrimos matrícula de curso na igreja o ano inteiro. Nós abrimos matrícula em janeiro, início de fevereiro e nas férias de julho. Mas eu converti aqui no meio do semestre. Vai esperar a próxima matrícula. Ó, fica calmo, vai abrir a matrícula. Espera aí, você vai fazer. Abriu a matrícula, você vai entrar no curso. Terminou o cursão, vai fazer o CTL. Porque para ser líder de célula, tem que estar pelo menos matriculado no CTL, no mínimo. E se por exemplo, começou o CTL, o alvo mesmo é que ele tenha terminado o CTL. Como a necessidade às vezes é muito grande, a gente autoriza começar sem ter terminado o CTL, começar a liderar a célula. Mas se ele bomba no CTL, qual que é a única forma de bombar no CTL? Por falta. Não tem prova nem nada disso, mas tem que ir nas aulas. Se ele então reprovar no CTL, ele perde a célula. Porque nós não podemos ter líder que não foi treinado para liderar. Em que parte desse processo que essa pessoa vira líder em treinamento? Só terminando. Terminou o CTL, irmãos, ele já está apto para ser um líder de célula. Ok? Mas alguns irmãos, eles querem conhecer um pouco mais da palavra, eles fazem um seminário teológico, curso teológico, que é o curso básico pastoral. Ok? O líder em treinamento, ele é levantado líder em treinamento quando, de acordo com a necessidade da célula, e a partir do momento em que ele se converteu e o líder percebe que ele tem uma aliança de envolvimento com a célula, ele se dispõe, ele é um líder de treinamento. Essa pergunta que o Rodrigo fez é engraçado, igualzinho lá em Goiânia. Estamos aqui no grupo, quantos aqui são líderes? Quantos são líderes de treinamento? Todo mundo que não é líder em treinamento. Acabou. Quem é líder em treinamento? É todo mundo que quer liderar uma célula. Ué. Então nós seguimos o seguinte princípio lá em Goiânia. Toda célula que nasce, ela tem que ter pelo menos 3 líderes em treinamento. Isso é um dos ensinos do pessoal do Ministério Igreja em Célula, lá do Joel Comis, pastor lá no Vega.
eles nos ensinaram, nós aprendemos coisas assim. Vai começar a sua célula, você vai chamar os 3 irmãos mais maduros para serem líderes em treinamento. Se eles não quiserem, você chama os menos maduros. Se eles não quiserem, você chama o visitante. Se o visitante não quiser, você sai na rua, encontra o primeiro bêbado que tiver, e ele vai ser o seu líder de treinamento. Você sabe, mas a sua célula tem que ter um líder de treinamento. Ah, pastor, mas aí como é que faz? Véio? O bêbado é líder de treinamento? Não, calma. Existem 2 tipos de líder de treinamento. Isso é uma coisa que eu pratico na minha rede lá em Goiânia. Realmente a gente não fazia isso, mas como a gente começou a cobrar mais ter os líderes de treinamento, e aí acabava surgindo umas figuras que não tinha outra, era aquele. Falei para os irmãos, aqueles que são líderes de treinamento preparados, que realmente é líder de treinamento, é convertido, está no caminho do vencedor mais avançado, você vai ungir líder de treinamento. Aquele outro que só tem o desejo, ou você vê nele um potencial, você vai falar para ele. Às vezes ele nem vai saber, se for carnal, não precisa nem saber. Mas você vai pôr no seu coração, ele é o meu líder de treinamento. E ele já é um líder de treinamento. Ok? Mas a sua célula tem que ter sempre um líder de treinamento sendo treinado para liderar. Para que no futuro eles venham a ser os próximos líderes. Amém, irmão? Amém. Percebo que a gente começou a ficar um pouco cansativo, já estava adiantando o horário. Vou encerrar aqui, amanhã cedo nós vamos continuar. Vamos falar do evangelismo. Ok? Acho que a maneira de nós. Eu vou apenas. A única coisa que faltou compartilhar aqui hoje é rapidinho a respeito de como nós fazemos o discipulado e a supervisão das células ali em Goiânia. Acho que vai ser interessante falar para os irmãos. Vou deixar alguns arquivos com o pastor Sérgio também, dos nossos relatórios, como que a gente pega a frequência da célula, como que nós apacentamos os números, cuidamos, né? Nós preenchemos, usamos o Google Docs, né? O Drive, né? Agora. E acho que essas coisas elas são interessantes de ensinar e passar para os irmãos como que nós supervisionamos a célula. Eu creio que os irmãos vão estar aqui amanhã e vão ouvir a respeito disso. Fique de pé onde você está, em pé, né? De pé você está estável. Aí onde você